Fala meu povo, professor Thiago Luque na área com uma super videoaula e o tema da aula de hoje é um tema meio complicado. Vamos falar sobre a África. Mama África. Professor, por que esse tema é complicado? Muito obrigado pela pergunta. Galera, nós temos que entender, antes de começar a estudar de fato isso, algumas coisinhas, né? Primeiro, estudar a África em si, enquanto conteúdo, é uma coisa recente na historiografia brasileira. Né? A partir da Lei 11.645, de 2008, passou a ser obrigatório incluir no currículo das disciplinas de história o estudo dos povos americanos e africanos, a cultura, né? A, a interferência cultural desses povos na formação da sociedade brasileira, uma coisa que todo mundo sabe que é óbvio, mas não estava inserido no currículo enquanto legislação. Basicamente o que você tinha, e você tem até hoje, uma herança de uma historiografia eurocêntrica. A história branca europeia influenciando o resto do mundo. E os livros eles acabam trazendo aí de forma bem homeopática a questão do estudo da África. Só quando vem um capítulo só. Não vem uma coisa mais incisiva, uma mudança realmente cultural. Isso não aconteceu ainda. Mesmo porque ainda há uma carência de literatura sobre a África de modo geral, né, para a gente incluir nos livros de história. Vamos trabalhar isso mais na frente. O próprio Instituto Federal do Espírito Santo, né, nos seus mais de 100 anos de história, quase não colocou questões específicas no seu vestibular sobre os povos africanos. Em 2015 caiu uma questão falando sobre a escravidão na África em 1500, ou seja, no processo do descobrimento, dos descobrimentos marítimos. Então, não tem aí um histórico de questões sobre os povos africanos, as influências culturais. Isso aí é uma coisa ainda que não veio com a força, até mesmo para a gente, professor de preparatório, ter uma noção aí de como é cobrado. Então, o que guia o nosso trabalho nesse caso, nessas aulas que eu vou fazer sobre África, acho que eu vou ter que dividir em 2 ou 3 aulas. Vai ser guiado através da coleção Jornadas e da coleção Araribá. Trabalharemos em cima desse material. Por quê, professor? Você já sabe, esses materiais que estão lá como orientação no edital para que o aluno estude, né? E quando você vai estudar esse material, para você montar uma aula, montar um material, ou até mesmo para você se preparar para a prova, você encontra dificuldades. Por exemplo, você pega o material Jornadas, né, Jornadas Históricas, a África aparece lá pelo bloco 6 de conteúdo, dentro de América. Aí você tem lá povos americanos, incas, maias e astecas, e depois os povos africanos, aí pega aí Gana, Mali e Songhai. Ponto. Acabou ali e fala, claro, obviamente, da questão da escravidão, do tráfico negreiro. Então, inclusive, é um apêndice da unidade, não se aprofunda em nada. Já o material Araribá, que aí já veio com uma evolução um pouquinho melhor em relação a essa questão, o aluno ele já começa o 7º ano estudando África. É o primeiro capítulo do livro. Abriu o livro, pô, tá na África. E aí ele vai dividir a África por regiões. A África do Sahel, os reinos sahelitas, Gana e Mali. Depois pega a África mais ao sul do deserto do Saara. Aí pega os povos iorubás, Benin, os bantus. E só. Trabalha basicamente a África Atlântica, né? E aí depois já segue aí para Renascimento e a matéria europeia. Tem explicação, obviamente, o foco nesses povos, porque são desses lugares da África que saíram os escravos que vieram trabalhar no Brasil e que formaram a Constituição Cultural Brasileira, né? A herança brasileira é basicamente dessas regiões da África, no que diz respeito a mesclar a aculturação dos africanos aqui, a influência africana aqui no Brasil. Tá? Por isso vai ser trabalhado isso. Agora tem material que se aprofunda com todos os povos e por aí vai, e não há um direcionamento, os materiais de modo geral. É possível até que quando você estudou esse assunto, você estudou de forma assim, apresentação de trabalho. O professor passou daquela coisa assim, e aí você costuma trabalhar a África mesmo com um pouquinho mais de atenção quando você vai fazer o trabalho sobre consciência negra lá no final do ano. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. A gente vai falar de África, mas eu vou tentar isso fazer de forma bem sucinta, ainda mais objetiva, focando só naquilo que não pode deixar você não pode morrer sem saber, né? Para ir lá fazer a prova e ainda assim corre o risco de cair uma questão bem aleatória sobre esse assunto. Galera, a África em si, vamos caracterizar a África. A África ela é o 3º maior continente do mundo, extensão, são 30 milhões de quilômetros quadrados.
Atualmente ela é constituída por um pouquinho mais de 50 países e é uma população gigantesca e multicultural. Existem múltiplos grupos étnicos. Em cada país existe lá uma concha de retalhos de grupos étnicos diferentes, ou seja, uma diversidade cultural enorme que a África tem. A África, no ponto de vista de continente, é um universo paralelo de tão diversificada que ela é. É importante ressaltar sobre isso as diferenças étnicos-culturais dos povos africanos na atualidade também, tá? Porque isso é uma herança histórica. Segundo os especialistas, existem mais de 800 etnias espalhadas pela África atualmente, né? Então, assim, considera-se que ainda no norte do deserto do Saara, por exemplo, na região mais mediterrânea, aquela que teve um contato com a Europa desde sempre, predomina ainda povos, obviamente, é o mundo árabe, né? Ali nós temos a influência do mundo árabe, berberes, egípcios, né? Então isso vai fazer com que a África se torne cada vez mais um mosaico de culturas diferentes e por isso é tão difícil estudar a África de um modo mais historiográfico, você entra na questão antropológica e cultural, tá? No continente africano foram identificadas mais de 1000 línguas nativas. E por causa da colonização europeia, também se fala português, alemão, francês, italiano, espanhol, inglês. Tem o afrikaner, que é uma derivação do holandês. Tem o farsi, né, que é o árabe. Enfim, é uma diversidade linguística muito grande também, né? A África, de modo geral, a palavra África, né, a palavra África, que não é um país, é um continente, eu já falei, é um termo que surgiu com os romanos na antiguidade. O Império Romano pegava o norte da África, né? E anteriormente os gregos denominavam o continente da África, né, chamava de Líbia, né, o país dos Lebu, ou Lublin do Gênesis, tipo terra dos escravos. Inicialmente a África era, na verdade, a designação romana para se referir aos povos do norte do continente africano, e é a terra dos escravos, terra da barbárie, né? Só lá pelo século I, o termo passou a se referir a todos os povos do continente africano. Então aí deu o nome toda aquela região, aquele pedaço geográfico do mundo, de África. Então, a África, na verdade, há pouco consenso sobre a origem do nome, África e tudo mais, né? Sabemos aí que os romanos e os gregos já se referiam toda aquela região aí como Líbia ou como África, né? A África, terra da barbárie, terra dos escravos, né? Povos da barbárie. E isso é o tema original aí do nome África. Geograficamente, o continente africano ele vai ser dividido em duas grandes regiões, levando em consideração o deserto do Saara. Nós temos ao norte do continente, ao norte do deserto do Saara, a África setentrional, ou África do Norte, né, a África mediterrânea, que é a região que se localiza ao norte do continente, dominada pelo mar Mediterrâneo, geograficamente, assim, a nível de clima, é o deserto do Saara, é tudo deserto ali naquela região. Ao sul do deserto do Saara, nós temos a África subsaariana, né, que é uma região dominada por savanas, por florestas, alguns desertos, né? Ao sul do deserto do Saara, essa região todinha ao sul do deserto do Saara. E entre o deserto do Saara e a África subsaariana, tem uma faixa de transição, uma faixa, já estou falando já de bioma, uma faixa chamada de Sahel. Né? Sahel são as savanas africanas, que não é nem o deserto do Saara, nem as florestas da região ali do sul, da região mais tropical. Tá? Então você tem a África dividida em duas grandes regiões, setentrional e subsaariana, e tem a região do Sahel, que é a transição entre o deserto e as florestas. Beleza, galera? Na região que corresponde à África setentrional, a África do Norte, floresceram grandes civilizações, a civilização egípcia, a cartaginesa, né, que são os fenícios, tudo isso durante a Antiguidade ainda. O contato, inclusive os egípcios são dos mais antigos povos da história, né? E o contato com outros povos foi facilitado justamente por causa do mar Mediterrâneo, uma região totalmente banhada pelo mar Mediterrâneo. Já os povos que floresceram ao sul do deserto do Saara, né, a África subsaariana, tem algumas fronteiras que impedem o contato deles com outros continentes. O próprio deserto do Saara é uma grande fronteira. Então esses povos eles tiveram mais
isolados em relação à troca cultural com os outros continentes, né? Isso dificultou muito as trocas comerciais e culturais, né? Foi na África subsaariana que se floresceram grandes reinos que nós vamos estudar hoje, como Gana, Mali e Songhai. Hoje não, no caso, na próxima aula, né? O reino de Gana, Mali, Songhai, a civilização de Belinhos, Yorubás, Bantos, enfim. Né? São todos povos que estavam abaixo do deserto do Saara e é o foco da nossa aula sobre a África, são esses povos. Ok? Aprofundando agora na questão da África subsaariana, que é o tema da nossa aula, nós vamos focar nos povos do sul do deserto do Saara. A primeira informação que você tem que reter já de cara, já sabendo obviamente isso, que nós estamos falando do berço da humanidade, segundo a ciência moderna. Foi ali, na região ao sul do deserto do Saara, da Etiópia ali, que houve a evolução do homem, do primata para o homem. O fóssil mais antigo de ser humano foi encontrado ali, o Australopithecus mais antigo. A propósito, é na África que estão todos os fósseis que não são de os mais antigos, os fósseis Australopithecus, Homo habilis, Erectus, estão todos na África subsaariana. É como se o homem já tivesse saído da África Homo sapiens, vamos botar assim, considerando aí aquela história das grandes migrações, né? Essa região da África subsaariana, ela é formada por inúmeras cidades com rico comércio e artesanato, cercada por áreas agrícolas muito importantes até para a organização social e criação de animais também. As cidades essas cidades, elas foram economicamente favorecidas pelas caravanas de comércio que atravessavam o deserto do Saara, que viam do norte da África até os reinos do sul da África. São as caravanas transsaarianas. Essas caravanas, elas cruzavam esse deserto e eram realizadas principalmente por berberes, né, os comerciantes muçulmanos, os islâmicos. E foi essa interação cultural entre os comerciantes berberes, muçulmanos, o Islã, né, e os africanos que acabou levando para o continente africano a religião islâmica, e vários desses reinos que nós vamos falar, eles tinham como religião principal a religião islâmica, né. A região subsaariana ela era habitada por povos que não dominavam a escrita, né, a palavra escrita, eles eram agrafos. Assim, além da arqueologia e dos textos dos árabes, desses comerciantes, a historiografia desse povo tem tido poucas fontes de pesquisa. É muito difícil você fazer um estudo historiográfico da África, uma vez que a principal fonte de pesquisa desse povo, na verdade, são as narrativas verbais, que eram realizadas e são realizadas até hoje por grupos chamados de griots, os griots, né? Que em português se fala griot, se escreve griots, tá? Isso vai aparecer aqui embaixo. Eles são os contadores de histórias, os menestréis africanos que saíam de cidade em cidade, ou até mesmo na própria região, contando a história de geração em geração. E essa história ela não era escrita, não era registrada, ela era lembrada. Então, a história da África, nós perdemos muita informação sobre a história da África, justamente pelos povos da África subsaariana serem povos que não dominam a escrita. Então, pouca coisa foi registrada. Foi registrada pelos árabes, mas, né? Focando um pouquinho agora sobre a questão cultural que eu estava falando para vocês, as rotas transsaarianas. As rotas transsaarianas são uma série de caminhos que cruzam o deserto do Saara, ligando a região norte do continente até a região sul do continente. Não era qualquer um que fazia esse percurso, tinha que ser comerciante raiz, comerciante realmente nômade do deserto mesmo. Os árabes já faziam isso lá na Península Arábica, né, os beduínos, então eles foram essa ligação comercial. O comércio realizado da África pelo mundo era basicamente feito pelos comerciantes berberes, os islâmicos, né, os muçulmanos. E as rotas transsaarianas ela tem essa importância por isso, por ter feito essa ligação. Basicamente, eles comercializavam o nós de cola, o ouro, marfim, peles, sal, né, as minas de sal de Tombuctu. É muito importante porque alimentava a Europa desses produtos. O sal, por exemplo, ele era fundamental na Antiguidade e na Idade Média também, porque ele preservava os alimentos. E esse comércio ele era feito através das rotas transsaarianas. Foca nessa palavrinha. E os comerciantes berberes, ou seja, os muçulmanos, que estavam encarregados dessa relação comercial entre a África e o resto do planeta. Tá? O resto do planeta que eu falo é a Europa, obviamente. E esses comerciantes, eles realizavam essa travessia em caravanas.
que são as caravanas pelo deserto. São grande quantidade de pessoas, camelos e tropas, né? No sentido de atravessar o deserto, você não vai atravessar o deserto sozinho, ainda mais naquela época que era... Tanto que hoje também é perigoso pra caramba também, por causa da violência dos grupos terroristas xiitas que ainda atuam na região, né? Os mercadores que faziam essas caravanas, que formavam essas caravanas, montavam elas com centenas de pessoas e camelos e tudo mais, eles levavam tempero, sal, mármore, marfim, isso que nós já falamos. Eles se deslocavam em numerosos grupos de oásis e oásis. Então, quando você pega o mapeamento dessas rotas transsaarianas, você observa que é como se eles pulassem de um oásis por outro. O oásis é uma região no deserto que aflora água e, portanto, você pode aí pernoitar ou se alimentar, porque é uma região um pouco... É um afloramento de água no meio do deserto, são oásis, tá? O que nós vamos fazer agora é caracterizar, falar um pouquinho das principais características dos reinos africanos, esses reinos que nós vamos usar o material para falar deles. Então, vou fazer um vídeo agora, basicamente, para falar sobre principais tópicos, principais características de cada um dos principais reinos africanos. Morou? Clica aí no próximo.